O ano é 1999. O Flamengo tinha diante de si duas propostas, uma da Hicks Mills e outra da ISL, para criar uma nova empresa e para modernizar sua administração, com muito investimento, inclusive. Hoje, a gente vai entender esse momento histórico com base em documentos, nesse novo quadro que a gente lançou aqui no Estadão. Em 1999, o presidente do Flamengo era Edmundo de Santos Silva, um presidente que seria depois afastado do cargo, uma controvérsia, ele foi acusado de improbidade administrativa, mas essa história fica para outro dia. O que importa aqui hoje é este momento em que o Flamengo decidiu qual proposta aceitaria, da Hicks Mills ou da ISL, e o que aconteceria com essa empresa depois, nos próximos anos. Para fazer essa análise, para tomar essa decisão, o Flamengo contratou na época uma consultoria chamada Tendências Consultoria Integrada. E o nome mais importante dessa consultoria na época era Maílson da Nóbrega. Ele foi ministro da Fazenda do Brasil entre 1988 e 1990. Portanto, era um cara de muita credibilidade, de grande reputação. E a empresa dele foi contratada para fazer uma análise das duas propostas, uma análise técnica da parte financeira, das questões negociais, para o Flamengo ter mais base para tomar a decisão de que caminho seguir. A gente vai olhar aqui um pouco do documento para entender essa história e, inclusive, se você quiser baixar o documento, eu vou colocar lá na minha coluna no Estadão, pode acessar o Estadão, faz assinatura e você consegue baixar esse documento que eu estou mostrando. Primeiro ponto interessante é que quando eles colocam aqui numa avaliação geral das propostas, eles descrevem aqui que a Hicks Mills e Tate Furst, que era o nome da empresa, ela se associaria ao Flamengo por meio de uma empresa chamada Pan American Sports Partners Company, Sports Co., e a ISL Marketing AG se associaria ao Flamengo através de uma empresa chamada Flamengo Licenciamentos, a Flalic. A gente está falando aqui de duas empresas que eram das maiores do mundo no marketing esportivo daquela época, que ainda não estava plenamente desenvolvido como é hoje, mas já estava bem adiantado ali em relação ao que era nos anos 80, 70, daí para trás. E nessa parte de avaliação geral, o que a consultoria já diz é que em qualquer uma das duas associações, o Flamengo estará dando um passo fundamental para a manutenção de seu valor, estará se habilitando a participar como um clube de primeira linha que é no novo ambiente competitivo que dominará o futebol brasileiro nos próximos anos. E ele diz na sequência que os outros clubes que já tinham feito algumas parcerias, a gente pode lembrar aqui do Parmalat com o Palmeiras, a gente pode lembrar do próprio Vasco com o Bank of America, esses dois negócios eram anteriores a esse momento aqui. Eles estão dizendo aqui que essas propostas que o Flamengo recebeu eram propostas que colocariam o Flamengo até na frente desses adversários. E aí um ponto bem interessante dessa análise que foi feita começa aqui quando há os quadros comparativos das duas propostas. É bom deixar em linhas gerais que as duas empresas estavam dizendo ao Flamengo que seria aberta uma outra empresa para administrar o negócio do Flamengo, o clube associativo continuaria a fazer parte do negócio, administrando o futebol, e haveria pagamentos que viriam ou da ISL ou da Hicks Mills para poder cumprir uma série de questões que a gente vai avaliar agora. Então, era um momento em que não era exatamente uma SAF, porque a SAF é abrir uma empresa, colocar o futebol dentro e vender essa empresa. Naquele momento era uma coisa mais cogestão, mais inspirada no que foi Palmeiras com Parmalat, Vasco com Bank of America. Nesse caso, o Flamengo teria essa empresa para fazer uma cogestão do seu futebol e as outras áreas, o marketing, o jurídico, o financeiro, enfim, tudo isso seria modernizado com a entrada desses executivos dessas empresas. Mas na parte financeira, que é a que chama mais atenção e que, obviamente, movimentou mais as pessoas na época, os valores eram os seguintes. A Hicks Mills estava propondo um total de 112 milhões de reais em aporte e a ISL estava chegando a quase 140 milhões, 137,6, dos quais tinha pagamento de dívidas nas duas. Então a Hicks Mills propunha pagar 50 milhões em dívidas, enquanto a ISL 34, compra de jogador, 43 milhões na Hicks Mills e 69 milhões na ISL, então tinha mais dinheiro para comprar jogador na proposta da ISL, e também investimento em infraestrutura. O Flamengo naquele momento queria comprar a Flabarra, estava se discutindo sobre centro de treinamento, Era um clube que estava defasado já em termos de estrutura, então tinha aqui uma proposta de investimento em dependências, 19 milhões na Hicks Mills e 34 milhões na ISL. As empresas iam colocar esses valores no negócio e elas iam ter retorno financeiro a partir do resultado que esse negócio ia ter. Então, havia já nesse momento, já nessa página,
já uma predisposição de quanto que seria dividido até nas vendas de jogadores. Então, você percebe que quando o jogador fosse comprado com recursos da empresa, 25% de uma eventual venda ficariam para o Flamengo, no caso da Rickson Music, no caso da ISL, metade ficaria para o Flamengo. Jovens que estavam na escolinha naquele momento, 50%, 50%. Então, eles já colocavam nesse momento e nessa parte da proposta como é que se dividiria os jogadores que sairiam da base e que seriam vendidos no futuro. E por quanto tempo duraria essa proposta aqui? Sendo que não é uma SAF, né, que é um negócio definitivo, esse aqui tinha começo, meio e fim. Qual era o período? A gente encontra na página seguinte, quando a Rickson Music diz que inicialmente seriam 10 anos e após a construção do estádio, mais 10 anos, né, com o direito de exploração desse futuro estádio do Flamengo que não saiu, de até 20 anos após a construção. Isso na proposta da Rickson Music, enquanto a ISL estava dizendo que era uma proposta de 15 anos e se tivesse lucro após 10 anos, o contrato seria automaticamente estendido por mais 15 anos. Ou seja, se desse certo, se gerasse grana para todos os lados, a ISL ficaria 30 anos no Flamengo. A gente está falando de 1999, ela ainda estaria na gestão do Flamengo se o negócio tivesse dado certo. Não deu, mas isso eu te conto daqui a pouquinho. Bom, mas a gente está falando aqui de investimentos que as empresas fariam. E como é que ela teria retorno? Tanto as empresas quanto o Flamengo tinham preocupação em relação a isso. O que eles estavam vislumbrando era que o negócio do futebol ia crescer muito ao longo das próximas décadas. Os direitos de transmissão, os patrocínios, o estádio, eles iriam gerar muito mais dinheiro para o negócio. Então as empresas fariam esse investimento, querendo depois pegar de volta uma parte para elas para ter lucro, né? Para ter um retorno financeiro com base naquilo. E o próprio Flamengo também tinha essa preocupação de quanto que a Associação Civil do Clube de Regatas do Flamengo teria adiante. E a gente encontra essa divisão aqui nessa próxima página, quando se fala na participação dos lucros, ou seja, o Flamengo, na proposta da Rickson Music, ficaria com 25% do lucro líquido dessa futura empresa que seria constituída, enquanto na ISL o Flamengo receberia 25% do lucro líquido da Flalic, que também seria uma nova empresa, até que a ISL recuperasse, via distribuição de lucros, os investimentos realizados. Depois disso, o clube ficaria com 50% dos lucros. Então aqui a gente tinha uma ideia de como ia funcionar o negócio do ponto de vista de retorno. É bom dizer que naquela época o Flamengo tinha uma administração, estava bagunçada, que era bastante amadora ainda, não tinha infraestrutura como tem hoje, né? A gente está gravando em 2026, o Flamengo hoje tem um dos melhores centros de treinamento do país, na época não tinha. Mas ele já tinha alguns ativos interessantes. Então, os jogadores que estavam na base do Flamengo e que surgiriam nos próximos anos, a gente pode citar aqui o Júlio César, o goleiro, o Atirson, lateral esquerdo, o Adriano, atacante, o Juan, zagueiro, enfim, são jogadores muito importantes do Flamengo que já estavam na escolinha e que já faziam parte, de certa forma, desse contexto. As duas empresas tinham aqui uma taxa de administração também, que elas estavam cobrando, né? 2% das receitas no caso da Rickson Music e 10% no caso da Flalic. E também tinha um fator do aspecto cambial, né? E a gente pode esperar isso de um ex-ministro da Fazenda, uma preocupação em relação ao dólar e ao real. Para contextualizar, a gente está falando de um Brasil cujo presidente era Fernando Henrique Cardoso. A gente estava falando de um real que a diferença do real para o dólar era de menos de 2, ou seja, o real estava valendo aqui, de acordo com esse estudo, 1,72. Isso já estava destacado nesse estudo que foi feito pela consultoria, dizendo que, olha, se o real e o dólar mudarem muito, a análise também muda. Se as condições econômicas do país mudarem, isso tem que ser levado em consideração. Ao fim de todo esse estudo, essa empresa do Maílson da Nóbrega chegou à conclusão de que as duas propostas eram muito favoráveis, eram muito interessantes para o Flamengo, mas a que era mais proveitosa na visão deles era a da ISL. ISL era a maior empresa de marketing esportivo do mundo naquele momento. Eles tinham comprado direitos de transmissão, direitos comerciais de competições, de atletas, enfim, eles tinham muita coisa naquele momento, eram realmente gigantes do marketing esportivo naquele momento de 1999, 2000. Em 2001 já não eram mais porque faliram. E é aí que a gente entra numa segunda parte do nosso vídeo, que é o que é que deu, né? As propostas foram analisadas, os números foram esquadrinhados pela consultoria. O que aconteceu? O Flamengo fechou com a ISL, a parceria começou ali no início de 2000 e eles foram fazer investimentos, contratar jogadores, inclusive você vai lembrar de alguns deles. A primeira contratação de muito impacto foi a do Petkovic, meia sérvio que viraria ídolo do clube, passaria pelo Flamengo 2 vezes e seria campeão
em ambas as oportunidades. A torcida naquele momento sonhava com Batistuta, com Seedorf, com grandes contratações. Num primeiro momento elas não chegaram, quem veio realmente foi o Petkovic. Num segundo momento o Flamengo começou a se soltar usando o dinheiro da ISL e foi atrás de contratações de Gamarra, de Alex, de Edilson, enfim, jogadores muito importantes que fizeram um time bastante forte do Flamengo naquele momento. Esportivamente, se você é torcedor do Flamengo, você sabe disso, o Flamengo não ganhou nada muito relevante. Financeiramente, administrativamente, todo esse plano aqui acabou indo por água abaixo porque a ISL quebrou. A ISL era uma empresa muito grande, como eu falei, só que ela assumiu contratos demais, obrigações demais e ela tinha um modelo de negócio que era assim, ela fazia uma garantia de pagamento, assim como ela propôs ao Flamengo, ou seja, eu invisto tanto, assumo a administração desse ativo e assim que esse ativo começar a gerar dinheiro com direito de transmissão, com patrocínio, com outras questões comerciais, ela vai tendo retorno. Só que ela comprometeu tanta verba na frente que ela acabou ficando sem dinheiro para rodar a própria operação. Então ela começou a falhar as suas promessas no mundo todo, inclusive no Flamengo. E é aí que a gente entra num segundo documento, que é um relatório da Comissão Especial de Sindicância Operação Flamengo ISL Marketing AG. Esse é um relatório que foi feito por conselheiros do Flamengo para analisar o que aconteceu em toda essa história, para entender por que deu errado e quais eram as condições que o Flamengo tinha sido deixado quando a ISL faliu. Eles começam fazendo uma contextualização aqui de como tinha sido a busca pela parceria. Então eles falam que em fevereiro de 1999, com a intermediação da empresa do Pelé, o Flamengo começou a procurar parceiros, que o então presidente Edmundo dos Santos Silva informou em abril de 1999 que tinha já negociações adiantadas. Ele inclusive tinha estado em São Paulo com o ex-presidente Kleber Leite e com representantes da Trafic. Tinha ali algum tipo de proposta que poderia surgir e não surgiu, mas adiante eles citam que com a consultoria da Tendências Consultorias Integradas, esse relatório que eu acabei de mostrar para você, tendo como sócios o Maílson da Nóbrega e o economista José Márcio Camargo, eles tinham tomado a decisão de fechar com a ISL. E essa proposta foi começar no fim do ano, né? Eles tomaram a decisão aqui numa reunião especial em dezembro de 1999 e no primeiro dia do ano de 2000 tinha começado a parceria com a ISL. O contrato era um contrato que garantia um investimento de 80 milhões de dólares por parte da ISL, sendo que 40 milhões iam para a compra de jogadores, 20 milhões para as instalações Fla-Barra e Vargem Grande, centro de treinamento, e mais 20 milhões de dólares por pagamento de dívidas. Esses valores, em relação às propostas que tinham sido apresentadas, tinham sido já levemente negociados e reajustados. Inclusive, falando em negociação, eles contam aqui que nas negociações iniciais não tinha uma promessa de construção de estádio estabelecida, mas feita a negociação, eles chegaram a uma obrigação de construir, adquirir ou arrendar num prazo de 5 anos um estádio moderno com espaço para 50 mil pessoas. Então, veja quais eram as ambições, era realmente um negócio muito grande que o Flamengo tinha fechado naquele momento. Acontece que com a quebra da ISL, o Flamengo teve consequências. Então, a primeira delas foi que ele teve que se readequar à sua velha condição financeira, administrativa, política. Ele já não tinha mais um grande parceiro para fazer investimentos. Então, ele teve que rever as suas dívidas. Nesse relatório, quando a gente avança mais algumas páginas, a gente encontra aqui que o Flamengo tinha uma dívida que para efeito de pagamento da ISL era de 75 milhões de reais, mas que em junho de 2021 ela já era de 136 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo foi se endividando rapidamente à medida que ele achou que teria dinheiro, achou que poderia fazer investimentos, foi comprando jogadores, foi, enfim, gastando, mas quando o negócio se desfez, ele tinha essas dívidas para pagar. E como um segundo ponto bastante direto, as próprias aquisições que tinham sido feitas naquele momento, contando com o dinheiro, tinham deixado ali valores a receber. Então aqui tem uma planilha que é interessante, que mostra dívidas que o Flamengo tinha feito. Então, no empréstimo do Denilson, quase 5 milhões de reais. Palhinha, 2 milhões e meio. Leandro Machado, 11 milhões, quase 12 milhões de reais. Gotardo, Sávio, Ricardo Rocha, dívida com a CBF, enfim. O Flamengo tinha feito muito investimento em futebol, era inclusive a maior parte daquele valor que ele tinha despendido na época, e esses valores tinham que ser pagos dali em diante, seriam cobrados pelos credores, obviamente, porque eles não estavam nem aí se a ISL estava
sustentando ou não o projeto. Além disso, tinha também um parcelamento de dívida com o governo, de FGTS, e outras questões ali para lidar pós-quebra da ISL. Aqui nessa outra página isso fica bem evidente quando a gente mostra que o Petkovic, que tinha sido comprado por 6 milhões e meio, já tinha tido o valor pago, mas o Edilson, que tinha sido comprado por 7 milhões e meio, ficaram 2,5 a pagar. O Gamarra, que tinha sido comprado por 6 milhões, ficou também quase 2 milhões, né? 1.750.000 a pagar. Enfim, o Flamengo se endividou nesse momento. Não é uma dívida assim que justifica toda a crise financeira que o Flamengo teria e teve naquela época, mas definitivamente foi um problema para o Flamengo, porque foi uma grande frustração. A maior empresa do mundo de marketing esportivo quebrou, um negócio que 20 anos antes da SAF já mostrava ali o que poderia ser o futebol brasileiro, nessas parcerias entre clubes de futebol associativos, com todos os seus defeitos e algumas virtudes, e grandes empresas que viriam com executivos, enfim, com grandes perspectivas. Tudo isso poderia ter sido muito diferente. O Flamengo hoje poderia já ter um estádio, poderia ter ganhado muito mais do que ganhou na época e não aconteceu por questões de negócio. Esse é o nosso novo quadro aqui no Estadão, em que eu vou contar histórias que podem ser muito recentes, como a nossa estreia com a Portuguesa SAF, o contrato da empresa, ou podem ser histórias até um pouco mais antigas, mas também muito importantes. O importante é que toda a história seja contada com base em documentos, para a gente ter tudo muito claro. E se você quiser baixar esses documentos, eu digo de novo, acesse a coluna no Estadão que eu vou colocar lá para você poder ter a sua leitura.